Estamos ao vivo, quem chegou atrasado volta depois. Eu queria dar continuidade a uma live que eu fiz falando sobre o Brasil até o período do Império, né, até o fim do declínio do Império. Comecei comentando com vocês com relação à condenação do Padre Gabriel Malagrida, né? Mas hoje eu vou falar de um assunto diferente. Outra hora a gente volta para esse assunto aí. Hoje eu quero deixar gravado nessa live para vocês e depois vai lá pro Rumble, tá? Essa live está acontecendo no Instagram. Essas contas de Instagram duram um pouco, né? Vocês sabem. Então, saiba que, independente de vocês não encontrarem mais essa aula aqui, eu quero que vocês a encontrem lá no Rumble. E aí, para achar é bem simples. Se escreve rumble.com/canal Terca Livre. Como é que se escreve Rumble? Se escreve Rumble, né? Vou mandar um abraço pro grande Alexander aí lá de Nova Iguaçu. Ele tá falando, tô aqui na Argentina, o Morragudo venceu e foda-se o Fernandes. Muito bem, vamos lá. Algumas pessoas me pediram assim, né? Alan, eu quero saber qual livro, por onde começar, quero estudar, quero refazer a minha formação intelectual, etc. Ou formação educacional. Alan, eu quero sair da ignorância, né? E, óbvio, essa pergunta é a pergunta que eu me fiz. Essa pergunta acho que qualquer pessoa acaba se fazendo, porque, de qualquer forma, né, assim, quem que não quer ficar mais inteligente? Né? Quem que não quer ficar menos ignorante? Né? Isso é uma coisa que a gente precisa, cada dia mais, correr atrás. Pois bem, antes de você imaginar qual livro você deve ler, por onde começar, quero ajudar os meus filhos, quero me ajudar, quero primeiro eu estudar bem para depois passar para os meus filhos, enfim. Antes de qualquer coisa, você precisa entender a lição mais valiosa que eu vou te dar de graça aqui agora. Bem, qual é a lição mais valiosa? Quando você abre a boca para falar, desde que você é criancinha, que você fala au au, né? E aí você entende que essa palavrinha está fazendo uma referência a algo na realidade, até hoje em dia, né? Você pode ser doutor, você pode ser mestre, você pode ser professor, você pode ser o que você quiser. Desde aquele momento que você começou a balbuciar e falar au au e até hoje, você tem que entender que toda palavra tem que ter uma referência na realidade. Se você entender isso, a sua vida muda completamente. E o que significa que a palavra tem que ter uma referência na realidade? Bem, você tem que dizer, você tem que entender, quando você fala o cachorro, não é apenas o cachorro em si, né? Mas este cachorro, né? O cachorro. Você falou o cachorro, aquela palavra tem uma referência na realidade, e aquela realidade é quem vai determinar o que você está falando. Do contrário, né? Você está fazendo um uso de figuras de linguagem e se você não souber, né, que você está fazendo uma figura de linguagem, você vai ficar muito confuso. Né? E quando eu falo confuso, é confusão mental mesmo. Você vai ter déficit cognitivo, você vai ter problema de cognição, você vai ter problema de compreensão das coisas, e isso pode escalonar num nível tal que, à medida em que isso for modificando o seu modo de ver o mundo, você pode começar a bater tanto ali na sua inteligência que a relação entre a sua inteligência que está na sua alma e o seu corpo começa a ficar disruptiva, aquilo dali vai criar problemas na sua matéria, no seu corpo. E aí muda as enzimas do corpo, muda ali como que o seu corpo funciona, e isso pode te levar a ter uma doença psicossomática ou uma doença psíquica. O que eu estou querendo dizer? Você vai ficar maluco. Essa é a verdade. Então é óbvio que isso pode iniciar com um problema psicológico e, se não tiver freio, vai virar um problema psiquiátrico. Esse assunto vai ficar para uma outra oportunidade, mas é importante você saber disso. Dito isso, você tem que entender que só existem 4 modos de você falar. Tá? E o que significa isso? Só existem 4 discursos. Não existe um quinto, não existe um sexto, não existem só 3. Os 4 discursos, eles são as únicas maneiras de você discursar, de você falar, de você falar. Então, se você não domina os 4 discursos, se você não sabe que você está usando um deles
a sua cabeça não fica ordenada. Você não está organizando o raciocínio na sua cabeça. Então, quais são esses 4? Poético. Primeiro, poético. Segundo, retórico. Terceiro, dialético. Quarto, lógico-analítico. Eu não vou falar aqui agora especificamente dos 4 discursos, mas você tem que entender que ou quando você lê alguém, você tem que saber se aquela pessoa está usando o discurso poético, ela está usando o discurso retórico, ela está usando o discurso dialético, ela está usando o discurso lógico-analítico. Ou seja, você tem que saber, ao ler alguém, seja um tweet, seja uma frase no Instagram, seja um livro, seja uma palestra, uma pregação, uma homilia, enfim. Você tem que saber o que está acontecendo ali naquelas palavras. A pessoa está fazendo o uso poético, ela está só defendendo alguma coisa, é retórico, ela está fazendo exercício dialético, ela não pensa daquele jeito, ela está só fazendo um exercício de vai e volta. Ou quarto, ela está fazendo aquela peneira para separar ali as areias do ouro. Né? Ela está peneirando com a luz da razão, que é o lógico-analítico. E se você não domina isso, você não sabe quando você faz uso, e você também não vai entender quando a pessoa está fazendo uso disso. E aí é que entra a confusão toda. Se você não domina quando alguém está fazendo uso poético, retórico, dialético ou lógico, você acredita o tempo todo que a pessoa está fazendo uma descrição da realidade, ou seja, que ela está fazendo a descrição da realidade lógica analítica. É óbvio que você pode fazer uma descrição da realidade por meio de poética, mas o lógico analítico, alguém perguntou aqui, quarto e último, lógico analítico. Não sei se é pergunta, tá? Mas eu vou segurar as perguntas, senão eu acabo me perdendo aqui. Quando você não está dominando o assunto, qualquer palavra que saia da boca de uma pessoa, você diz, não, mas você disse isso. Sabe aquelas coisas, não, mas você falou isso aqui. Né? Você tem que entender se aquela pessoa está fazendo qual uso, que tipo de discurso é aquele que ela está fazendo. Né? É óbvio que numa conversa mais complexa, num livro mais complexo, numa frase mais complexa, você pode fazer uso dos 4. Tá? Isso demanda assim, experiência, né? E domínio, quando se faz isso conscientemente. E aí, pausa tudo à medida em que você entendeu agora que, regra número 1, né? As palavrinhas elas têm que ter referência na realidade. Não fica debatendo sobre signo, né? Ou seja, sobre palavras soltas. Vou dar um exemplo, Barroso, né? O Estado Democrático de Direito. Né? Ele precisa ser defendido, a democracia e tal. São palavras que quando você traz para a realidade, você fala assim, o que o Barroso está chamando de democracia? O que o Barroso está chamando de Estado Democrático de Direito? Quando você pega, ele está apontando para algo que não é o que você entende, você e a multidão inteira do Brasil, né? Entende como, né? De fato, democracia é o Estado Democrático de Direito. Ou seja, se as pessoas fazem uso de palavras soltas, o significado dessas palavras, ou seja, o referente dessas palavras, ele tem uma outra coisa. É a mesma coisa que você falar, sei lá, Maria, aí um entende Nossa Senhora, o outro entende a puta que está na esquina. Mesma palavra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não caio nessa. Então você tem que entender isso. Dita essa primeira regra, a segunda regra é que você então tem que entender, né, qual dos 4 discursos estão sendo utilizados, ou se a pessoa domina muito, ela usa os 4, e ali você dá para identificar. Isso aqui é um recurso poético, isso aqui é um recurso retórico, isso aqui é um recurso dialético, isso aqui é um recurso lógico-analítico. Para quem perguntou aí sobre essa questão de recurso lógico-analítico, é você compreender bem quando você está fazendo silogismos ali. Não sei nem o que é silogismo. Segura a onda, 1 hora eu vou explicar só sobre esses 4. Mas, dito essas 2 regras, né, você tem que entender essa questão do referente na realidade. E o segundo ponto, que é essa questão de você dominar dos 4 discursos, para tudo agora e pensa comigo aqui. Tá? Se eu lançar todos vocês na selva e falar assim, ó, pessoal, vocês precisam construir uma casa. Né? Aí vocês viram para mim e falaram assim, pô, beleza, todo mundo vai construir uma casa. Todo mundo. Ninguém vai ficar na merda, ninguém vai ficar no meio do mato, ali, sol, chuva, dormindo no relento. Vai surgir cabaninha, o outro vai fazer uma coisa mais complexa, o outro vai fazer
vai melhorar um pouquinho mais a cabaninha, enfim. A palavra em inglês veio range aqui, né? Fugiu aqui na minha cabeça como é que se fala em português. Isso acontece, tá, gente? Quando você está em outro país, não é nada de deboche nem nada. Você realmente perde um pouco algumas palavras que vêm primeiro em inglês na sua cabeça. Mas o range, daqui a pouco me vem o que significa em português, eu vou lembrar. Esse espaço que existe aqui entre uma cabaninha muito mal feita e uma casa ultra mega complexa, linda e bela, essa distância aqui, ela se dá pela experiência, pelo domínio dos meios utilizados. Um está usando um pedaço de pau e bambu, o outro está usando uma casa de madeira linda e maravilhosa. Um está usando pau, bambu, tijolo e outras coisas que foram entregues a ele. O outro usou madeira, tijolos e ficou uma mansão. Bem, a discussão aqui não é quem é que recebeu recursos para a obtenção dos meios. Vamos dizer que todos receberam. Tá? Uns vão aprender depois de muito tempo, ralando pra caramba. Outros que já aprenderam, né, vão fazer uma casa maravilhosa. A linguagem é a mesmíssima coisa. Então, quando você vê um texto bem feito, quando você vê um texto bem escrito, quando você vê uma obra muito bem estruturada, significa que essa pessoa está construindo uma mansão linda, maravilhosa, absolutamente compreensível com as palavras. Enquanto que outros estão tentando ali fazer um arranjo. Esse arranjo com o uso das palavras é uma barraca, é um troço mal feito. E essa mansão aqui, óbvio, ela vai estar muito mais utilizável. Então você tem que entender. Você tem que colocar na sua cabeça, tem que ser honesto consigo mesmo. Eu sei construir mansões com as palavras ou eu só construo barracas? Porque aqui o ponto não é se a mansão vai ser utilizada para prostituição e a barraquinha vai ser usada para a igreja. Aqui não se trata, eu não estou falando aqui da moralidade ou da excelência daquilo ali, né? Ou seja, como eu vou usar aquilo. Eu não estou falando disso. O como é um outro assunto. Eu estou falando aqui meramente da construção em si. Ou seja, eu sei construir barraquinhas com as palavras que eu uso. Eu sei construir mansões com as palavras que eu uso. Né? Entre essa distância aqui, entre o ponto A e o ponto B, você precisa entender onde você está. Tá bom? Precisa nem desenhar. Pô, show, maravilha. Gostei de ver. Vocês estão entendendo bem. Pois bem, se você não sabe dominar o assunto e você fica ali construindo barraquinhas, eu tenho uma notícia péssima para você. Significa que na sua mente as ideias estão confusas. O que significa na sua mente as ideias estão confusas? Uma pessoa muito experiente ao construir casas, ela sabe direitinho, só de bater o olho, aqui dali tem 3 metros, aqui dali tem 2,5 metros, aqui dali tem 1,5 metro, aqui dali tem 1,75 m. O cara que está com muita experiência, está fazendo aqui dali o dia inteiro, todo dia, ele sabe as medidas. Aquela sala ali tinha pelo menos 4x4, 4 metros por 4 metros. Era 5x4. Não, a outra ali era 6x4. O cara começa, então, a dominar de tal maneira as medidas que tudo fica ordenadinho na cabeça dele. Ele sabe por onde começar. Ele sabe quanto de cimento ele vai usar na base, ali, quanto de água, quanto de pedra ele vai usar. Ele tem um domínio que vai fazer com que as coisas fiquem organizadinhas na cabeça dele. Ele sabe o que ele precisa fazer primeiro, o que ele precisa fazer no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Ele tem tudo muito organizado. E aí o telhado não cai. Ele não só repete, entendeu, o que os outros estão fazendo. Porque existem circunstâncias que podem mudar. Por exemplo, um solo diferente, uma chuva mais forte num lugar, um lugar que neva. Ele tem um domínio sobre aquele assunto. E aí ele vai ter, claro, todas as etapas de uma maneira, assim, ímpar. Na linguagem, a mesma coisa. Quando você não tem a mente organizada, tudo que você fala é um monte de barraquinha sendo feita. E aí, quando você domina, não é barraquinha mais. E aqui você está confuso. Você não tem as suas ideias organizadas na sua cabeça. Não tem as ideias muito bem estruturadas. E aí você está confuso. Essa é a verdade. Você está confuso. O que não quer dizer que você consiga reconhecer alguém que faz bom uso da linguagem.
Então, mesmo uma pessoa confusa consegue perceber quando um Lula, canalha, está fazendo uso meramente retórico de alguma coisa, está falando um monte de mentira. Ela não precisa ser letrada para entender que um pilantra está fazendo aquilo. Mas se a coisa ficar sofisticada, ela cai. Então, a mentira, a safadeza, a canalice, tudo isso que as pessoas usam para poder enganar os mais pobres, os menos letrados, as pessoas mais simples, etc., dependendo do arranjo que é feito, essa mentira ela consegue penetrar na cabeça da pessoa. Então, a melhor maneira, óbvio, sempre, de você se proteger é você dominar o assunto linguístico, ou seja, dominar a linguagem, ou seja, dominar aquilo que você fala, aquilo que você ouve, você conseguir organizar tudo a ponto de que ninguém te faça de palhaço, ninguém te faça de idiota. Mas, cuidado, né? Você tem que entender que existe um range aqui, um espaço, um perímetro, onde você pode encontrar um adversário muito sutil e você pode acabar caindo, né, numa mentira, numa enganação. Bem, eu espero que isso tenha ajudado a todos vocês. Recapitulando, parte 1, né, desse vídeo aqui que eu falei para vocês, que você precisa entender que as palavras precisam ter referência na realidade para você não ficar falando de coisas malucas, né, que são absolutamente abstratas e não tem nenhum sentido na vida. 2, você precisa entender quando esses discursos são utilizados, então você tem que saber quando você está utilizando ou quando alguém está utilizando e você identificar exatamente cada um deles. Poético, retórico, dialético, lógico. E o terceiro ponto, você só vai aprender isso com os artesãos da palavra. E como é que se aprende com os artesãos da palavra? Com os grandes mestres da literatura. E, por último, não menos importante, óbvio, né, a excelência de tudo isso que se ensina e que se aprende está naquele que se fez carne entre nós e é a palavra, o Logos, Cristo, feito verbo, Cristo, o Filho de Deus. E aí, óbvio, quando você tem o domínio de tudo isso aqui e ainda quer utilizar tudo isso para chegar até a palavra que se fez carne, pode ter certeza que você vai ser feliz. Espero que você tenha gostado dessa live. Compartilhe com o pessoal, pode baixar e publicar em tudo quanto é lugar aí. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.